Bom dia, meu irmão, minha irmã, Paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. Hoje vamos ouvir assim no Evangelho: olho por olho, dente por dente. Jesus nos adverte hoje, não nos adverte, nos pede mais hoje. É fácil viver segundo a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente não é simplesmente um ditado popular, era uma lei que foi colocada séculos antes de Jesus, uma lei muito boa, um avanço da misericórdia, podemos até dizer, porque colocava um limite à vingança humana. Sim, era necessário. É muito fácil a gente olhar para o passado e fazer certas críticas aos homens daquele tempo, nos esquecendo que o mundo era um pouquinho diferente. Os homens eram diferentes, as mulheres diferentes, as famílias. É o cristianismo que vai dando o rosto humano, vai, digamos assim, aperfeiçoando o rosto humano em todas as culturas. O mundo como eu e você conhecemos, porque certamente não tivemos a oportunidade de ir muito longe, além do Oriente, visitar culturas diferentes. Eu não estou falando da cultura japonesa, também pode ser essa, ou da cultura chinesa. Estou falando de visitar Xangai ou Tóquio. Estou falando de ir em Bangladesh, estou falando de ir em Myanmar, estou falando de ir na Eritreia, não estou falando de ir em Paris. É Jesus, é o Evangelho que deu o rosto humano a todas as culturas. João Paulo II, naquele livro Cruzando o Limiar da Esperança, é isso em português. Naquele livro ele mostra claramente, ele diz, aonde chegou o Evangelho, chegou cultura. Aonde chegou o Evangelho, chegou humanidade, chegou misericórdia, chegou respeito à vida. Nessas outras culturas, nesses países que eu citei, de matriz não cristã, não estou nem falando não católica, não cristã, nós sabemos quanto vale uma mulher. Nós sabemos qual é o valor da família. Nós sabemos, nós não sabemos, mas entendemos qual é o valor que tem a violência. A violência é um instrumento que é usado constantemente. Também era no tempo de Jesus. Quando Jesus fala olho por olho, dente por dente, Jesus está falando algo que todo mundo vivia naquela época. Porque era assim, antes do talião, se alguém roubava a minha cabra ou matava a minha cabra, eu ia lá e matava o filho da pessoa. Eu ia lá e botava fogo no campo inteiro, deixava aquela pessoa na miséria, sem poder, sem ter meio de subsistência. Então a vingança era algo comum naquela época. A lei de Talião, de alguma forma, coloca um certo limite. Então, se alguém arranca o teu olho, você pode não arrancar a cabeça, não arrancar os dois braços, não matar o filho, mas arrancar o olho daquela pessoa. É brutal? Sim. É violento? Sim, mas coloca um limite à violência. Você não pode dar asas ao teu coração ferido, ao teu ego ferido, e você vai lá e impõe uma pena àquela pessoa muito maior, completamente desproporcionada àquilo. É como se alguém entrasse no seu jardim e riscasse a estátua que você tem lá dentro do seu belo jardim, e você processasse aquela pessoa e ela fica na prisão por sei lá quantos anos. Ou então alguém conta uma piada que você não gosta e a pessoa vai para a prisão por causa de uma piada. Então, talvez precisamos de pelo menos uma lei de Talião para esse tempo que estamos vivendo hoje. Porque muitas vezes a vingança está no nosso coração. Será que você precisa de Talião? Será que você não consegue ainda entender qual é o valor que Jesus coloca? E Jesus não está sendo, Jesus não está sendo fantasioso, ou Jesus não está sendo, como é que eu vou falar, romântico quando fala de perdoar, quando fala de oferecer a outra face. Jesus não está sendo romântico quando fala de dividir aquilo que você tem, de dar a mais daquele que te rouba. Jesus está sendo muito realístico. Não podemos vencer a violência com mais violência. O ciclo de violência, o ciclo de guerra, o ciclo de vingança só é rompido quando encontra o amor. O amor que é misericórdia, o amor que é perdão,
um amor que se manifesta de muitas formas. É somente o amor que pode pôr fim ao ciclo da morte, porque violência, guerra é morte. Se não a morte física, pelo menos a morte espiritual, certamente, da pessoa que usa da violência. Meus irmãos, nós vivemos em tempos muito estranhos e há guerras no mundo todo. Há guerras em toda parte e há guerras também dentro do nosso coração. Pois bem, o que você quer fazer? Qual o caminho que você quer tomar? Você quer tentar pelo menos viver como Talião? Já seria uma grande coisa, né? Ou você quer ousar viver aquilo que Jesus pede, mas não te pede para fazer sozinho, porque Ele manda o seu Espírito Santo. O Espírito Santo que nós celebramos dias atrás, uma semana atrás, que nós recordamos do Pentecostes. É o Espírito Santo que nos dá força para oferecer a outra face. É o Espírito Santo que nos dá força para segurar a nossa sede de vingança. É o Espírito Santo que me faz compreender que misteriosamente, fazendo papel de idiota diante dos olhos do mundo, fazendo papel de coitadinho que não sabe se defender, entendendo que eu tenho a força para me defender, mas eu escolho não fazê-lo, eu escolho sofrer a injustiça, é desta forma que eu posso mudar o meu coração e mudar o mundo. Certamente o mesmo Espírito vai nos ajudar a discernir quando é necessário, porque muitas vezes é necessário reagir. E eu aqui nesses poucos minutos não tenho como falar de tudo isso, mas eu quero que você entenda que dar vazão à vingança só gera mais vingança. É só o amor que quebra o ciclo da morte, da vingança, da guerra. Eu escolhi esse lugar aqui porque o sol já está se pondo. Como vocês podem ver, a luz está desaparecendo desse lado. A nossa vida um pouco pode ser uma parábola dessa imagem. Então nós temos uma imagem muito bonita aqui. Eu estou à beira do Mar Tirno. Meus irmãos, a vida pode ter uma paisagem muito bonita, mas um dia o sol vai se pôr e toda essa beleza vai desaparecer. Não vai ser possível ver mais nada. Quanto tempo você pensa que você tem? Quanto tempo você vai esperar para perdoar? Para começar a trabalhar no teu coração? Para ir além daquilo que o mundo acha normal? Jesus não nos chamou, não te chamou para ser normal. Jesus te chamou para ser verdadeiramente homem, verdadeiramente mulher, verdadeiramente filho e filha de Deus, como Ele o é. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e o Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.